O Grenal se aproxima e com ele a confiança do Internacional em conquistar o título gaúcho. Os números impressionam e jogam a favor do técnico Roger Machado. Quero falar também sobre a dificuldade da Federação Gaúcha de Futebol de encontrar um árbitro para o duelo decisivo do fim de semana. E Rafael Borré é convocado pela seleção colombiana. Vai virar problema no Inter? Vai ser titular no domingo? Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? A gente tem algumas questões para conversar sobre o Internacional. Estamos vivendo a sexta-feira pré-Grenal. Então hoje é aquele dia, né, que a gente fica um pouquinho mais ansioso, né? Afinal, tá todo mundo pronto pro duelo decisivo do domingo, 4 da tarde, a bola rola no Beira-Rio. Nós, do Vozes do Gigante, está preparando uma cobertura super especial. Já a partir das 10 horas da manhã, a gente vai estar ao vivo com a Maratona Mais que 45, direto do Beira-Rio, né, do Hotel da Concentração, do entorno ali do Gigante. Então, conto com a parceria de vocês. Me contem aqui nos comentários de onde vocês estão vindo para esse jogo. E a gente vai conversar bastante, né, sobre as últimas informações do Inter neste vídeo que é em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo, independente se ele é carro, moto ou caminhão, você fica em dia com o IPVA do carro, com até 20% de desconto se você faz parte do programa de Bom Motorista ou Bom Cidadão. Se não faz, você pode parcelar também, né, em suaves prestações e ainda por cima tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay, que está disponível na descrição aqui do vídeo. Turma, o Inter está muito otimista para o Grenal, né? Não poderia ser diferente. Hoje o Internacional, né, vai colocar um jogador à disposição para dar uma entrevista coletiva a partir das 11 horas da manhã. E o que deixa o Colorado mais otimista é o conjunto da obra, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, né? O Inter pode ser campeão? Pode, né? No acaso, né? Muitas vezes chegou sem saber como chegou, mas agora o Inter tem algo muito sólido, que é o trabalho do técnico Roger Machado. Ele é o principal trunfo para o Inter confirmar o título no próximo final de semana. Eu falo isso muito pela estatística, né, que hoje é posta na temporada de 2025, que coloca o Inter na mesma prateleira, né, de Atlético Mineiro, Flamengo e outros clubes do futebol brasileiro, tá? Segundo o levantamento feito pelo portal, né, do GE, né, do Globoesporte.com, apenas 3 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro estão invictos na temporada, sendo um deles o Inter, que tem 11 jogos, 9 vitórias e 2 empates, tá? Entre os clubes, né, da primeira divisão, também está o Atlético Mineiro, que tem 14 jogos invicto até o momento, e o Flamengo, que tem 12 jogos de invencibilidade, tendo 11 vitórias e um empate. Então, assim, né, o Inter está hoje, né, numa prateleira diferente, né, da Série A do Campeonato Brasileiro. Vou repetir, não significa que o Inter será campeão por isso, mas o Inter chega na final por isso. O Inter constrói, né, o seu caminho de forma sólida, assim como já aconteceu no ano passado, onde o Inter ficou 16 jogos invicto dentro do Campeonato Brasileiro e por muito pouco, né, não sonhou com coisas maiores. Então, é um trabalho, né, que já vem de outro ano, né, um período de treino do Roger, né, a manutenção do plantel e agora dando os frutos em 2025. Então, isso é o que faz, né, o Inter estar muito otimista, né, neste momento de disputa final do Campeonato Gaúcho contra o adversário que chega num momento conturbado, por mais que esteja, né, classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Foi daquele jeito, né? Foi com 3 frangos do goleiro adversário, foi de novo nos pênaltis, em 2 fases passou nos pênaltis, passou nos pênaltis também contra o Juventude na semifinal e com gol irregular. Então tudo isso, né, faz a gente ter ainda mais confiança, mais do que nunca, né? Até pela vitória de 2-0 na Arena, tá? Então se você está confiante, deixa o teu comentário aqui também, que é muito importante. Quero falar neste vídeo também, gente, sobre a arbitragem. Afinal, né, ontem o Leandro Voaden, né, fez um comunicado, ele que é o chefe da arbitragem aqui do Rio Grande do Sul, de que a escolha, né, da arbitragem para apitar o Clássico Grenal ficou marcada para hoje. Ela deveria ter sido anunciada ontem.
porque a CBF não conseguiu ainda apontar árbitros disponíveis a partir da solicitação feita pela Federação Gaúcha de Futebol de árbitros de fora do Rio Grande do Sul. Até por isso, né, um árbitro gaúcho, por exemplo, que é o Rafael Klein, árbitro FIFA, ele vai apitar a final do Campeonato Baiano, entre Bahia e Vitória, né, também por um pedido de árbitros de fora do estado. Então não é só aqui, né, na nossa aldeia que isso acontece. Tem alguns rumores, tá? De árbitros. O Alexandre Ernest trouxe essa informação ontem no Vozes do Gigante. Um nome cotado é do Yuri Elino, né, do Rio de Janeiro, árbitro que apitou, né, a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, jogo de ida. Muitas polêmicas no jogo com ele envolvido, né? O Fluminense ficou muito na bronca com algumas expulsões, né, algumas condutas, né, durante o jogo. E existem outros nomes, tá? Também sendo especulados. Wagner do Nascimento Magalhães também está na pauta, né? Tem outros árbitros, né, como Paulo César Zanovelli de São Paulo. Então tem diversos nomes aí que estão circulando, né, no bastidor para que possam apitar esse jogo. Eu só espero que a federação, né, embasada na dificuldade logística da CBF, aponte o Anderson Daronco e o Daniel Nobre Bins para apitar esse jogo. Não pode, né? O Daronco não pode ser premiado depois do que ele fez lá no Jacone para ser o árbitro da grande final. E o Bins nem se fala, né? O Bins vai estar se coçando assim, né, para apitar esse jogo, mas deixa ele fora, deixa ele apitar outros campeonatos aí, seja feliz, mas no Beira-Rio não precisa, tá? Deixa ele afastado, como já esteve aí desde a semifinal, tá? Então vamos aguardar para ver a definição do árbitro que deve sair hoje à tarde na Federação Gaúcha de Futebol. Para a gente fechar, eu quero trazer a informação sobre o Borré, né? Afinal, o Borré é o primeiro confirmado na data FIFA, né? Foi convocado aí para a seleção da Colômbia para 2 jogos, né? Que vão acontecer nos dias 20 e 20 contra o Brasil, né? Jogo que vai rolar aí contra a seleção brasileira, e no dia 25 contra o Paraguai, tá? Então são jogos da seleção colombiana. E pelas datas, o Borré não vai desfalcar o Inter em nenhuma partida. Afinal, o Inter, depois do Grenal, vai jogar somente, né, no dia 29 de março, que é um jogo contra o Flamengo, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, Borré, Valência, que também deve ser convocado. O Rocher está na pré-lista, mas não jogou. Não sei se será convocado pelo Bielsa para a seleção uruguaia. O próprio Oscar Romero, que deve ser chamado, né, para a seleção do Paraguai, não desfalcam o Inter. Então estarão aptos a jogar no dia 29 no estádio do Maracanã. O Borré, né, que tem sido, né, alvo de dúvidas aí se realmente vai começar o jogo contra o Grêmio. A informação que eu tenho é que o Roger vai optar pela repetição do time que venceu na Arena por 2-0. Com isso, né, o Inter estaria escalado com Antony, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei, Fernando Bruno Henrique, Alan Patrick, Vitinho, Carboneiro e o Valência. Tá certo? Não esquece de passar lá no site da KTO, né? Afinal tem muitas odds pro Grenal. Ontem o Bahia confirmou a classificação para Libertadores, venceu, né, o Boston River por 1-0. E agora a gente já sabe, né? Todo mundo que está confirmado aí dentro da Libertadores da América. O sorteio acontece na próxima segunda-feira. Vamos fazer uma cobertura especial também no Voz do Gigante. Hoje tem Campeonato Gaúcho, né? Tem Pelotas já rebaixado contra o São José já livre do rebaixamento. Então, acho que o São José ganha esse jogo aqui mesmo, que seja lá na Boca do Lobo. E também, né, tem jogos na Europa. Tem o Las Palmas contra o Alavés, né? Para quem tem aí interesse de palpitar em jogos, né, do exterior. Tem Liga Alemã com o São Paulo contra o Hoffenheim. E também, né, jogo da Liga Italiana com o Genoa e o Lecce. Mas como eu disse, né, as odds do Grenal já estão disponíveis lá em kto.bet.br. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!